O autoritarismo de Alexandre de Moraes está com seus dias contados. O braço direito de Trump, Marco Rubio, publicou no X: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. A Globo News deu a notícia: Estados Unidos restringem visto contra autoridades estrangeiras. Anúncio fala em cúmplices de censura e americanos e cita a América Latina. Claramente, Rubio está colocando no centro o caso de censura que ocorreu aqui no país. No X, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o secretário Marco Rubio anuncia sanções a estrangeiros que perseguem cidadãos americanos por expressarem opiniões, o Brasil caminha em sentido oposto. Aqui os próprios brasileiros se tornam alvos do seu próprio Estado por simplesmente falar. A ironia: nosso país é signatário de convenções internacionais de direitos humanos, aquelas que todo político cita em ano eleitoral, mas esquece no primeiro despacho. A Constituição Federal de 1988, que parece esquecida, afirma de forma clara, no artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas no Brasil real, aquele onde a fila do SUS é maior do que a fila do show da Lady Gaga, esse direito anda cada vez mais frágil. Cidadãos têm sido investigados, perseguidos juridicamente e até presos por expressar opiniões nas redes sociais, muitas vezes por criticar autoridades, políticos ou instituições. Conservadores foram atacados por uma esquerda vingativa, de influenciadores que sofrem buscas e apreensões por publicações críticas a deputados indignados que exerceram simplesmente o seu direito parlamentar. A fronteira entre liberdade de expressão e crime de opinião se torna difusa e convenientemente interpretada conforme o nome envolvido. Talvez o mais curioso ou trágico, dependendo do seu senso de humor, é que no Brasil parece haver mais liberdade de expressão para empresas do que para cidadãos. Um conglomerado midiático pode divulgar fake news, manipular manchetes e escapar com uma nota de retratação. Já o indivíduo comum que gravou um vídeo no WhatsApp criticando uma figura pública corre o risco de ter sua casa invadida às 6 da manhã pela Polícia Federal. Bom, e aqui está a ironia prometida. No Brasil, o CPF corre mais risco que o CNPJ quando fala demais. Ainda mais se esse CNPJ for amigo do governo. Enquanto grandes grupos de mídia, celebridades e influenciadores com patrocínio estatal passeiam entre narrativas e narradores, o cidadão comum sente o peso da censura seletiva. O problema não é a existência de regras, é sua aplicação assimétrica.
sempre minando os mesmos alvos, todos críticos do sistema vigente. A censura moderna no Brasil vai além de mera queima de livros. Ela também acontece via decisões judiciais genéricas, termos de ajustamento em plataformas digitais, bloqueios de contas e uma moral oficial sendo imposta às redes pelo Estado. Uma nova geração de censura se esconde sob termos como discurso de ódio, desinformação, ataque ao Estado de Direito e segurança institucional. A imprecisão desses conceitos permite que qualquer crítica seja interpretada como ameaça, e assim um meme pode virar inquérito. O uso da palavra democracia se tornou irônico por si só. Ela é repetida como um mantra enquanto seus pilares são corroídos por dentro. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, tornou-se um dos atores centrais nesse cenário. Inquéritos abertos, de ofício, sem provocação do Ministério Público, já são comuns. Pessoas são investigadas sem saber exatamente qual é o crime. A jurisprudência é, por vezes, construída ao sabor da conjuntura política e quase sempre com o apoio da mídia tradicional, que já escolheu seus vilões e heróis. E é necessário afirmar: criticar ministros do STF não é crime. É um direito constitucional, assim como criticar o presidente, o Congresso ou até William Bonner. Mas no Brasil de hoje, essa crítica pode custar a liberdade, a reputação ou o sustento. O mais preocupante, contudo, não é a atuação do Estado, é o silêncio das massas. Muitos justificam a censura quando o alvo é do outro lado. A ideologia como ópio moderno embriaga até os que mais deveriam temê-la. Afinal, a mordaça que hoje aperta a boca do seu vizinho, amanhã pode apertar a sua. O problema da censura não é quando ela atinge aqueles que você não gosta, mas quando ela se torna norma institucional. Quando se instala o precedente de que o Estado decide o que pode ou não ser dito, a liberdade deixa de ser um direito e vira um privilégio, concedido apenas aos obedientes. Bom, soluções só com pressão popular. A pressão internacional, como a do governo americano, pode ajudar, mas a mudança real só virá de dentro. E isso exige uma cidadania ativa, uma imprensa mais plural e menos cúmplice, e um judiciário comprometido com a Constituição e não com políticos com índoles duvidosas. O Brasil precisa reaprender a conviver com a divergência. Discordar não é crime. Falar alto não é golpe. Protestar com um batom, muito menos. E questionar não é ódio. É possível defender a democracia sem destruir as vozes incômodas que a mantêm viva. Se o Brasil quiser se manter como uma democracia funcional, precisa fazer as pazes com a liberdade de expressão, não com a versão controlada, pasteurizada e protocolar, mas com a liberdade real, aquela que permite o desconforto, a crítica e até o erro. Afinal, como disse George Orwell, se liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.